Olá, que bom ter você aqui de volta. Eu sou a Fabiana, do Ovelha Peregrina, e estamos no terceiro episódio da série Conectando os Pontos. Estamos estudando os capítulos 1 a 11 do livro de Gênesis. Se você ainda não assistiu aos outros episódios, eles estão nesse link aqui, e eu te convido a seguir e a compartilhar o canal do Ovelha Peregrina com alguém que você também gostaria de ver crescendo na Palavra de Deus. E me conta aqui nos comentários como é que tem sido a sua jornada por esses primeiros capítulos de Gênesis. Eu estou trabalhando no meu texto bastante, fazendo marcações, mas eu quero saber de você, como tem sido aí para você. Bom, com o seu marcador de livros por perto, não perca de vista quem é o autor, a audiência e o estilo do texto que estamos trabalhando, combinado? Bom, vamos lá, vamos recapitular o que a gente viu até aqui. E até aqui, Moisés nos conduziu a contemplar um Deus sem rivais. Em Gênesis capítulo 1, vimos Elohim, Deus em sua majestade, soberania, poder, criando todas as coisas pela palavra. Ele fala e a luz resplandece. Ele separa, organiza, nomeia, estabelece limites da função e propósito. O mundo não surge como resultado de conflito entre divindades, nem como fruto do acaso, mas como obra intencional de um Deus que governa sobre tudo o que cria. Ao longo da narrativa, nós vimos Deus formando e preenchendo. Nos 3 primeiros dias, ele prepara os domínios, nos 3 dias seguintes, ele os habita com vida, e nesse movimento, Moisés vai desmontando as falsas crenças do mundo antigo. Deus não possui rivais nos céus, nos mares, sobre a terra. Toda a criação existe debaixo do seu governo. Então a gente chega ao clímax do capítulo 1. Depois de formar e preencher o mundo, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem. E aqui a narrativa desacelera, como se Moisés quisesse que a gente prestasse atenção ao peso desse momento. A humanidade não é apenas mais uma criatura dentro do mundo criado. Homem e mulher são chamados a representar Deus na criação e refletir algo do caráter do seu Criador, a exercer domínio sobre sua autoridade, a viver diante dele, corandeu, né, diante da face de Deus, como portadores da sua imagem. Mas a imagem de Deus nunca foi um fim em si mesma. Nós fomos criados, a imagem de Deus, para algo maior do que função, trabalho, domínio. Nós fomos criados para comunhão. Comunhão com Deus, comunhão entre homem e mulher, comunhão com a criação, tudo isso debaixo do bom e soberano governo de Deus. É exatamente isso que Gênesis 2 vai desenvolver. Se Gênesis 1 nos mostrou Deus como Criador soberano, Gênesis 2 aproxima a câmera para a gente ver esse momento, ver Deus se relacionando com a sua criação. Imagina um drone, né? Como se um drone sobrevoasse toda a criação em Gênesis 1 e agora ele desce, dá um zoom ali em uma cena específica. O Deus que criou as galáxias agora forma um homem do pó. O Deus que chamou as estrelas à existência agora planta um jardim. O Deus transcendente se revela também como um Deus pessoal e próximo. Agora, com isso em mente, vamos entrar no texto. Gênesis capítulo 2, verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Esse verso funciona como uma dobradiça narrativa. Ele olha para trás, para tudo que acabou de ser contado em Gênesis 1, mas também abre a porta para aquilo que será desenvolvido agora. E aqui Moisés usa uma expressão muito importante. Esse inicinho aqui é toledot. Essa palavra, ela pode ser traduzida como gerações, história, relato ou desenvolvimento. E ela aparece 11 vezes em Gênesis. Essa é a história de, essa é a Gênese de. E ela funciona como uma espécie de marcador literário. Ela organiza as grandes seções de Gênesis. E mais adiante a gente vai ver, né? Essas são as gerações de Noé, essas são as gerações de Tera, essas são as gerações de Jacó. Então guarda essa palavrinha porque ela organiza o livro de Gênesis. Mas a primeira vez que essa expressão aparece aqui, ela não se refere a uma pessoa, ela se refere aos céus e à terra. E diz, essa é a gênese dos céus e da terra. Em outras palavras, Moisés está nos dizendo que a criação que acabamos de contemplar, agora ela tem uma história. Os céus e a terra foram criados por Deus, mas eles não são um cenário estático. Eles se tornam um lugar onde a história de Deus, onde acontece ali a história de Deus e da sua criação, onde a história de Deus com a sua criação vai ser revelada. Isso é muito bonito, porque Gênesis 1 nos mostrou a origem da criação, mas Gênesis 2 começa a nos mostrar a direção dessa criação. A criação não existe apenas para existir, ela foi criada para ser o palco da comunhão entre Deus e o homem. Ela foi criada para ser o lugar onde a imagem de Deus viveria diante da face de Deus, para ser o ambiente da obediência, do descanso, do trabalho, da adoração e do relacionamento. E é aqui que nós notamos uma mudança importante no modo como Deus é apresentado no livro de Gênesis. O nome predominante antes era Elohim,
Deus na sua majestade, Deus como Criador soberano, um Deus transcendente. Deus falando, ordenando, separando, nomeando, governando todas as coisas. Mas aí a gente chega aqui nesse verso 4 do capítulo 2 e aparece uma expressão nova, e é Yahweh Elohim. Na nossa Bíblia normalmente aparece traduzido como Senhor Deus, Senhor com todo em letras maiúsculas. Esse nome ele é profundamente significativo. Yahweh é o nome pessoal de Deus, é o nome pelo qual Deus vai se revelar a Moisés, o nome do Deus da aliança. É o nome associado à sua presença, à sua fidelidade, ao relacionamento dele com o seu povo. Então Moisés não está nos apresentando um outro Deus. Ele está nos mostrando outra dimensão do mesmo Deus. O Elohim majestoso de Gênesis 1 é também Yahweh Elohim, o Deus próximo de Gênesis 2. E é muito interessante a gente perceber essa mesma verdade aparecendo na oração que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Quando oramos o Pai Nosso, nós somos lembradas de um Deus pessoal, próximo, que se relaciona com os seus filhos, mas logo em seguida dizemos que estás nos céus. Nós reconhecemos a grandeza, a transcendência, a soberania de Deus. Então, assim como em Gênesis 2 nós encontramos reunidas essas duas dimensões, Deus é ao mesmo tempo o Senhor exaltado sobre todas as coisas e o Pai que se aproxima do seu povo, a gente encontra essa realidade no início da oração do Pai Nosso. E isso é essencial para que a gente entenda o restante do capítulo 2, porque Moisés não está ali simplesmente repetindo a criação. Ele está aproximando a câmera porque ele quer que a gente veja algo mais de perto. Ele quer que a gente veja o relacionamento entre o Criador e a criatura feita à sua imagem. Em Gênesis 1 a gente viu Deus formar o mundo, em Gênesis 2 a gente vê Deus formar o homem para a comunhão. E tudo começa com essa declaração, essa história dos céus e da terra, a gênese dos céus e da terra. A história de uma criação feita por Deus, sustentada por Deus e preparada para a presença de Deus. Então a gente vai para os versos 5 a 6 e diz assim: Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Moisés está descrevendo um mundo que ainda aguarda a chegada daquele que foi criado para servir e guardar a criação de Deus. E é interessante observar as duas razões apresentadas pelo texto para explicar que ainda não havia cultivo e agricultura na terra. Primeiro diz, o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E segundo diz que não havia ninguém para cultivar o solo. E essas duas observações, elas nos ajudam a enxergar algo profundo sobre a maneira como Deus governa o mundo que ele criou. Desde o princípio, ele estabeleceu uma ordem na qual a provisão soberana e a responsabilidade humana caminhariam juntas. Isso não é fantástico? A terra não produziria por si mesma de forma independente de Deus, mas ela também não foi planejada para florescer sem a participação daquele que seria colocado nela como um administrador. E isso nos impede de pensar no homem como um elemento secundário na criação. Ele não surge no relato como um espectador que chega quando tudo já está pronto. Desde o início existe uma conexão intencional entre o homem e a terra. Deus está preparando um ambiente que será habitado, cultivado e governado por aquele que carrega a sua imagem. E essa verdade é importante porque ela corrige duas tendências comuns do coração humano. Por um lado, nós somos tentadas a imaginar que o mundo existe para nós, como se fôssemos o centro da história, o alecrim dourado que nasceu no campo. Mas, por outro lado, podemos também pensar que a nossa presença é insignificante, como se nós não tivéssemos um propósito real dentro da criação. Mas Gênesis rejeita esses extremos. O homem não é o centro do universo, Deus é. Mas o homem também não é um acidente sem significado. Ele foi criado deliberadamente para viver em dependência de Deus e exercer uma vocação dada por Deus. E é nesse contexto que Moisés nos dá um detalhe que pode parecer apenas uma simples observação técnica. Ele diz que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. A palavra hebraica usada aqui é ed, um termo até raro, cujo significado exato é bem debatido entre os teólogos. Alguns estudiosos eles entendem que se refere a uma neblina ou a um vapor que se elevava da terra. Outros sugerem tipo uma fonte subterrânea, um fluxo de água que irrigava ali o solo, um sistema de irrigação bem complexo.
Mas qualquer que seja a interpretação, o ponto principal do texto não está na descrição meteorológica desse fenômeno, mas está na sua função. Moisés, ele quer que a gente perceba que a terra estava sendo sustentada pela provisão direta de Deus. Então, antes da chuva ser mencionada, Deus já estava irrigando o solo. Se lembra que a primeira vez que a Bíblia fala sobre chuva é lá no dilúvio, né? Então, antes de existir agricultura, Deus já estava preparando a terra e antes de existir um trabalhador, Deus já estava provendo tudo o que seria necessário para a vida. Essa é uma verdade que atravessa toda a Escritura. Deus nunca depende da contribuição humana para cumprir os seus propósitos. Quando ele cria o homem e o coloca no jardim, ele não faz porque precisa de ajuda. O jardim já está sendo sustentado por suas mãos. A terra está recebendo aquilo que necessita. E o homem, ele será chamado a participar da obra de Deus, mas ele jamais será a fonte da obra de Deus. E existe algo profundamente consolador nisso, porque muitas vezes a gente imagina que tudo depende de nós. A gente quer carregar o peso de sustentar as nossas vidas, a nossa família, nosso ministério, nosso futuro, nosso trabalho, tudo. Mas a história bíblica, ela começa nos lembrando que Deus estava trabalhando muito antes do homem existir. A terra já estava sendo regada antes que houvessem mãos humanas para cultivá-la. O Criador já estava sustentando sua criação antes que qualquer criatura pudesse contribuir com alguma coisa. Então, isso é libertador. Quando o solo foi preparado, quando a terra já recebeu a provisão necessária, o cenário está ali cuidadosamente organizado pelas mãos divinas. E aí a gente chega ao verso 7, que diz assim: Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E esse é um dos versos mais lindos da Escritura. Pela primeira vez, Moisés nos permite observar o Criador em ação bem de pertinho. E a primeira coisa que a gente vê é que o homem é formado do pó da terra. A palavra utilizada para formou é um verbinho hebraico que se fala yatzar, yatzar. É uma palavra frequentemente usada para o trabalho de um oleiro, moldando o barro com as suas mãos. E essa imagem ela é bem intencional, porque Moisés quer que a gente enxergue Deus como um artesão trabalhando cuidadosamente na sua criação. E tem algo interessante aqui quando a gente se lembra do contexto do Antigo Oriente Próximo, né? O contexto daquela época. Porque os povos vizinhos ali de Israel, eles também possuíam relatos sobre a origem da humanidade. Em certos textos mesopotâmicos, os seres humanos, eles são formados, os relatos diziam que os seres humanos eram formados a partir de um elemento terreno, como barro, combinado com algum elemento divino, como o sangue de uma divindade menor. Mas Moisés não está simplesmente repetindo essas histórias. Ele está corrigindo e redefinindo a cosmovisão dos seus ouvintes. Ao mesmo tempo em que ele utiliza imagens conhecidas, ele está ali desconstruindo os mitos ao redor e apresentando uma visão radicalmente diferente sobre Deus e sobre o homem. Nos relatos pagãos ali ao redor deles, a humanidade ela surgia para servir às necessidades dos deuses, ou então surgia como um resultado de conflitos entre eles. Mas em Gênesis existe um único Deus soberano que cria de forma intencional, sábia e boa. E o homem não nasce de violência divina, nem de restos de uma batalha cósmica. Ele é cuidadosamente moldado, formado pelas mãos do Criador e recebe diretamente dele o fôlego da vida. E isso confere ao ser humano uma dignidade incomparavelmente maior do que aquela encontrada nas narrativas ao redor deles. E olha que coisa linda, porque esse relato que a gente acabou de ler, cria uma tensão maravilhosa com aquilo que a gente estudou no capítulo 1. Porque lá nós fomos informadas que o homem foi criado à imagem de Deus. Então recebeu uma dignidade, honra, autoridade para governar sob o governo de Deus. Mas aqui a gente recebe mais uma camada de informação igualmente necessária. O homem foi formado do pó, do barro, da terra. Isso nos ensina duas verdades fundamentais. A imagem de Deus em nós, né? A imagem de Deus, ela nos impede de desprezar o ser humano. O pó da terra nos impede de idolatrá-lo. Uma verdade preserva a nossa dignidade, a outra verdade preserva a nossa humildade.
Nós somos elevados o suficiente para carregar a imagem do rei, mas frágeis o suficiente para lembrar que nós não somos o rei. Somos criaturas dependentes, limitadas, contingentes. Toda respiração que damos continua sendo um presente recebido das mãos de Deus. E Moisés faz algo ainda mais bonito. Através das palavras que ele escolhe, e aqui no hebraico é muito interessante, porque existe um jogo de palavras que a gente não pode ignorar. A palavra para terra é Adamar, e a palavra para homem é Adam. Então, Adam vem de Adamar. O homem vem da terra, existe uma ligação profunda entre o ser humano e o solo sobre o qual ele vai viver. Isso é muito bonita, essa construção, né? Mais tarde, depois da queda, essa conexão entre homem e terra, ela vai reaparecer, mas de uma forma mais dolorosa, né? Porque lá diz, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aquele que veio da terra volta para a terra em outro contexto, naquele momento. A fragilidade humana, ela já está aqui embutida no próprio vocabulário da criação. Mas o verso ainda não terminou, porque até esse ponto a gente tem apenas um corpo formado, um barro moldado, mas a gente ainda não tem vida. Então acontece algo extraordinário. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. A cena muda. O Deus transcendente que criou galáxias por sua palavra toma o homem em suas mãos, o homem que formou, e aqui há uma intimidade assim maravilhosa. A gente não encontra essa intimidade em nenhum outro lugar da criação. Alguns comentaristas chegam a descrever isso de uma forma tão linda, descrevem essa cena como quase o gesto de um pai se inclinando sobre um recém-nascido e dando um beijo, ou como alguém que compartilha a sua própria respiração. E talvez seja justamente essa ideia, né? A vida humana, ela não surge de forma autônoma, ela é recebida, ela é concedida, ela é um dom. Lá em Atos, no capítulo 17, verso 25, a gente tem essa verdade ecoada, né? Séculos depois, quando o apóstolo Paulo afirma que Deus é aquele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, cada batimento cardíaco, cada inspiração, cada segundo da nossa existência continua dependendo daquele primeiro sopro de Deus. E é interessante que a palavra usada para sopro aqui, ela nos remete a uma palavra muito importante nas Escrituras, ruar. Ela pode significar vento, sopro ou espírito. Você se lembra onde essa palavra apareceu? Pois é, ela apareceu lá no capítulo 1, no verso 2, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E agora nós vemos o mesmo Deus que pairava sobre as águas da criação, trazendo vida ao homem. E essa imagem, ela vai continuar ecoando por toda a Bíblia. Quando Jesus encontra Nicodemos, lá no livro de João, no capítulo 3, ele fala sobre a necessidade de um novo nascimento produzido pelo Espírito. Quando Ezequiel contemplava o vale dos ossos secos, é o sopro de Deus que devolve vida aos mortos. E após a ressurreição, o Evangelho de João registra um momento impressionante. Jesus sopra sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 20. O Deus que soprou vida na primeira criação é o mesmo Deus que sopra vida na nova criação. E talvez seja exatamente por isso que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 45, que o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão é espírito vivificante. Então, o primeiro Adão recebeu vida. O último Adão, Jesus, dá a vida. O primeiro Adão foi formado do pó. O segundo Adão veio do céu. O primeiro inaugurou a velha humanidade e o segundo inaugura uma nova humanidade. E aqui nós começamos a enxergar algo assim glorioso, porque Gênesis 2 não está apenas nos contando de onde viemos, está preparando os nossos olhos para enxergar para quem fomos criados. Desde o princípio, a vida verdadeira nunca esteve no pó, nunca esteve na criatura, nunca esteve em nós, a vida sempre esteve em Deus. E somente quando nós permanecemos unidas a Ele é que verdadeiramente vivemos. E então a gente chega ao verso 8. Leia comigo. O Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Veja como esse verso, ele deixa claro que a iniciativa da criação continua pertencendo a Deus, continua sendo inteiramente divina. O homem ainda não fez absolutamente nada, ainda não trabalhou, ainda não produziu, ainda não cultivou, não conquistou espaço algum. Antes mesmo de qualquer ação humana, Deus já estava agindo em favor dele. O texto diz: o Senhor Deus plantou um jardim. E isso é
é incrível, assim, é extraordinário, porque o próprio Deus aparece aqui como aquele que planta. E mais uma vez a gente encontra uma linguagem profundamente humana, né? Os autores da Bíblia usam essa linguagem bem humana para a gente compreender Deus. Obviamente que Moisés não está tentando descrever que Deus literalmente pegou ali uma pá e foi plantar, mas está nos ajudando a enxergar algo sobre o caráter do nosso Criador. O mesmo Deus que moldou o homem, agora ele prepara cuidadosamente aquele ambiente onde esse homem vai viver. E isso já nos ensina muito sobre quem Deus é, né? Antes de ser o Deus que exige qualquer coisa do homem, ele é o Deus que provê para o homem. Então, a graça vem antes da responsabilidade. A provisão, ela vem antes da tarefa. O cuidado vem antes do chamado, e isso é um padrão que a gente vê repetidamente ao longo das Escrituras. Deus liberta Israel antes de entregar para eles a lei. Cristo salva pecadores antes de chamá-los ao discipulado. A graça sempre precede a obediência. Mas Moisés, ele também nos dá um outro detalhe importante. O lugar onde esse jardim é plantado. E ele diz que é plantado no Éden. A palavra Éden é uma palavrinha bem linda, né? Porque ela provavelmente ela está ali associada à ideia de deleite, de prazer, de abundância. E a própria ideia de jardim aponta para um espaço cultivado, organizado e protegido. Um espaço ali preparado especialmente para a habitação e para o florescimento da vida. O jardim não é apresentado como um lugar de sobrevivência. Ele é apresentado como um lugar de generosidade. E tudo no texto comunica isso, porque a fartura, a beleza, a vida, a bondade, comunhão. É interessante a gente perceber que Deus não colocou o homem simplesmente em um lugar da terra. Ele colocou o homem num lugar específico, ele o colocou em um jardim. Então, um lugar preparado e organizado, um lugar onde a presença de Deus seria experimentada de maneira especial. E aqui a gente já começa a enxergar algo que atravessa também toda a história bíblica. Porque o Jardim do Éden não é apenas um jardim. Ele é o primeiro lugar da presença de Deus com o seu povo. E ao longo da história bíblica, a gente vai ver esse padrão se repetir de uma forma muito linda. O jardim vai dar lugar ao tabernáculo. O tabernáculo vai dar lugar ao templo. O templo vai apontar para Cristo e Cristo aponta para a igreja. E tudo vai culminar na Nova Jerusalém, lá no livro de Apocalipse. Então, como eu sempre digo, né, a Bíblia conta uma só história e está tudo bem ligado. Desde o princípio, Deus está construindo um lugar onde Ele habitará com seu povo. Porque o alvo final da redenção é restaurar a comunhão. E isso nos conecta com aquilo que a gente viu desde o início do capítulo, né? Porque se o clímax de Gênesis foi a imagem de Deus, o clímax de Gênesis 2, ele é a comunhão. Então, a imagem de Deus e 2, a comunhão com Deus. Tudo ali está caminhando nessa direção. O homem foi criado para refletir Deus, mas também foi criado para viver com Deus. E o verso termina dizendo, e pôs nele o homem que havia formado. Uma frase simples, que havia formado. Uma frase simples, mas cheia ali de significado, cheia de profundidade. O homem não escolhe o seu lugar, ele não determina o seu propósito. Não é o homem que define a sua vocação. Ele é colocado por Deus exatamente onde Deus deseja. Porque o Criador não apenas nos faz, ele também determina o contexto no qual nós viveremos. Adão acorda para a vida e descobre tudo o que já foi preparado. O jardim já foi preparado, a provisão, a beleza, a comunhão. Tudo aquilo veio das mãos do Senhor, veio antes dele. E aqui existe uma verdade que a gente precisa ouvir. Com muita frequência, a gente vive como se precisasse construir a nossa própria identidade, criar o nosso próprio significado, como se precisássemos descobrir sozinhas o nosso propósito. Mas Gênesis apresenta uma realidade diferente. O homem, o ser humano, encontra significado não olhando para si mesmo, mas ocupando o lugar onde Deus o colocou e vivendo na presença daquele que o criou. O homem depende da revelação de Deus para interpretar o mundo ao seu redor e a si mesmo. Sem essa revelação, ele não compreende plenamente quem ele é, quem nós somos, de onde viemos, qual é o nosso propósito ou como nós devemos viver. Desde o princípio, o conhecimento verdadeiro sobre a realidade não nasce da autonomia humana, mas sim daquilo que Deus revela. Bom, agora Moisés começa a descrever esse jardim. Esse jardim que o Senhor Deus, o Yahweh Elohim, plantou. E o verso 9 diz assim: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também
a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba que o jardim é apresentado como um lugar de beleza, de provisão. As árvores são agradáveis à vista e boas para alimento. Deus não criou um mundo meramente funcional. Ele poderia ter criado árvores que alimentassem sem serem belas. Ele poderia ter nos sustentado sem nos cercar de beleza. Mas o texto nos mostra que, desde o princípio, Deus se revela como um Criador generoso, bondoso. Ele dá ao homem não apenas o necessário para sobreviver, mas também aquilo que desperta admiração, prazer, deleite e gratidão. Beleza não é um detalhe inútil na criação. A beleza também vem de Deus e comunica algo sobre a sua bondade. A beleza também nos chama à adoração. Mas no centro do jardim, Moisés destaca duas árvores específicas e essa imagem é muito importante para a gente. Ele destaca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso nos chama a atenção porque, numa narrativa que é tão cuidadosamente construída, nada está no centro por acaso. Se você pensar na nossa casa, por exemplo, muitas vezes a gente coloca em um lugar de destaque, numa prateleira, numa mesa, aquilo que pode carregar valor. Pode ser uma foto da família, uma mesa bem preparada, uma peça que conta uma história, ou uma lembrança que a gente quer que seja vista. Mesmo sem dizer nada, aquilo que a gente coloca num lugar de destaque comunica alguma coisa. Então preste atenção nisso, porque isso importa. De modo infinitamente mais profundo, o texto nos mostra que no centro do jardim, Deus colocou duas árvores que comunicavam verdades essenciais sobre a vida diante dele. A árvore da vida apontava para o fato de que a vida e a morte pertencem a Deus. A vida não é autônoma, não é uma posse independente da criatura. Não é algo que o homem carrega em si mesmo como fonte própria. A vida vem de Deus e é sustentada por Deus, e só pode ser desfrutada completamente diante de Deus. E a própria possibilidade da morte também está sob o governo de Deus, não sob o governo da criatura. Desde o princípio, o homem foi chamado a reconhecer que a sua existência depende inteiramente daquele que é a fonte da vida. E é por isso que essa árvore vai permanecer, vai reaparecer no final da Bíblia. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 7, Cristo promete: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore que aparece no começo da história reaparece no final. E isso nos mostra que o projeto de Deus nunca foi abandonado. A comunhão perdida vai ser restaurada. O acesso à vida vai ser concedido novamente, não porque o homem conquistou esse direito, mas porque Cristo, o verdadeiro vencedor, abriu o caminho. Mas ao lado da árvore da vida está a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore também comunica uma verdade central. Deus é soberano sobre a moralidade. O bem e o mal não são definidos pelo homem, pela cultura, pelo desejo, nem pela experiência pessoal. Desde o princípio, a criatura foi chamada a receber de Deus a definição da realidade. Isso significa que Adão não foi criado para decidir de forma autônoma o que é bom e o que é mal. Ele foi criado para confiar na palavra de Deus, depender da sabedoria de Deus e viver dentro dos limites estabelecidos por Deus. Então, no centro do jardim, nós vemos duas grandes verdades sustentando a vida humana. Deus é o Senhor sobre a vida e Deus é o Senhor sobre o bem e o mal. Essas duas árvores lembravam diariamente ao homem que a comunhão com Deus não era uma vida sem limites, mas uma vida ordenada pela confiança. E vale lembrar que liberdade não é a ausência de limites, mas sim a possibilidade de viver segundo o propósito para o qual nós fomos criados. Isso é importante a gente lembrar. A liberdade do Éden não era autonomia, era dependência alegre, era viver diante de Deus, recebendo dele a vida, a provisão, a sabedoria e os limites. E definitivamente isso é algo que a nossa geração precisa ouvir com muita atenção. Porque nós fomos ensinadas a pensar que liberdade significa não ter ninguém acima de nós. Mas a verdade é que a verdadeira liberdade não está em definirmos sozinhas o que é vida, ou o que é bem e o que é mal. A verdadeira liberdade está em viver como criaturas diante do Criador, confiando que aquele que nos fez sabe o que é bom para nós. E, a partir do verso 10, Moisés amplia a descrição desse jardim. E ele nos mostra rios que regavam, a abundância dos recursos presentes naquela região. Vamos ver? O texto diz assim:
E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Mais uma vez, o texto nos mostra que o Éden era um lugar de vida abundante. A água sai do jardim e ela se espalha. O rio que regava o Éden, ele se divide ali em 4 braços, levando vida para além daquele lugar. Veja sempre a linguagem de abundância, né? E isso teria sido especialmente significativo para audiência, lembra, né? Por isso que a gente tem o nosso marcador junto. Porque os primeiros ouvintes de Moisés, eles haviam atravessado o deserto e eles sabiam o que era sede. Eles sabiam o que era depender diariamente da provisão de Deus, lembra do maná. Eles sabiam o que era olhar para a terra seca e esperar que o Senhor sustentasse a vida deles. Então, ao ouvirem sobre um jardim regado por um rio, eles não pensariam apenas em uma paisagem bonita. Eles ouviriam a linguagem da abundância, da provisão, da vida que flui a partir de um lugar preparado por Deus. E aí, nos versos 11 a 14, Moisés menciona os nomes desses rios e algumas regiões associadas a eles. Vamos ler 11 a 14. Diz assim: o nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Guion, ou Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Alguns desses nomes, eles são difíceis de identificar com precisão hoje, mas eles eram conhecidos pela audiência original. Aquela audiência original de Moisés conhecia aquela região e esses nomes eram familiares, eles estavam ali associados à região da Mesopotâmia. E talvez você se lembre de 2 deles aqui, o Tigres e o Eufrates, das suas aulas de geografia, né? Então, isso aí, essa localização dava à narrativa uma sensação de familiaridade geográfica. Moisés não está ali descrevendo um lugar imaginário, não está descrevendo um lugar separado da história e do mundo real. Ele ancora o jardim numa geografia que era reconhecível para aqueles ouvintes. Esse lugar é real. E há outro detalhe importante aqui. Moisés menciona recursos, ouro, bidélio, ônix. Esses materiais, eles não aparecem aqui como elementos aleatórios, mas eles apontam para uma terra rica, cheia de recursos, cheia de possibilidades. Recursos que poderiam ser utilizados no desenvolvimento da vida humana e na produção de cultura, né? A gente tem que se lembrar do mandato cultural, né? Lembra do mandato cultural ali no capítulo 1. Então, o homem, ele deveria encher a terra e sujeitá-la. Deus colocou no mundo matérias-primas que poderiam ser trabalhadas, organizadas e usadas para o florescimento da vida humana diante dele. E esse é um ponto muito importante, porque a cultura humana, ela não nasce como oposição à criação. O trabalho humano, a arte, a construção, a agricultura, a música, a organização da vida em sociedade, tudo isso deveria nascer da obediência ao Criador e do cultivo fiel daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Nós somos mordomos da criação. Deus não entregou ao homem um mundo pronto no sentido de acabado, como se nada pudesse ser desenvolvido. Ele entregou um mundo bom, ordenado, cheio de vida e cheio de potencial. A tarefa do homem seria receber esse mundo como dom e trabalhar nele como mordomo. Né? Nós somos mordomos da criação. E assim, nesses versos, o jardim ele começa a aparecer diante de nós como um lugar de comunhão, mas também como um lugar de vocação. Um lugar de descanso, mas também um lugar de trabalho. Um lugar de extrema e exuberante beleza, mas também um lugar de responsabilidade. Um lugar onde a vida flui de Deus e onde o homem é chamado a viver diante dele com gratidão, dependência e obediência. No centro desse jardim estão as árvores que lembram que a vida pertence a Deus e que o bem e o mal pertencem à sua soberania. Ao redor desse jardim estão rios, riquezas, que mostram que Deus colocou no mundo abundância suficiente para que a humanidade florescesse debaixo do seu governo. Então Moisés nos mostra um mundo onde Deus provê, onde Deus ordena, sustenta, e Deus coloca o homem nesse lugar para ter ali comunhão, né? Comunhão e vocação deveriam caminhar juntas. E isso está ficando muito bonito, porque nos próximos versos, 15 a 17, eles funcionam como uma dobradiça narrativa aqui também. Porque até aqui nós vimos o privilégio, agora a gente vai ver as responsabilidades. Até que a gente viu a provisão, agora a gente vai falar sobre confiança. E aí a gente chega aos versos 15 a 17, vamos ler? Diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O verso 15 nos ajuda a enxergar algo muito importante sobre a identidade humana. Moisés diz que Deus tomou o homem e o colocou no jardim. Isso é interessante porque o homem não foi criado no jardim, ele foi formado do pó da terra e depois colocado no jardim. Isso significa que o Éden não é apenas o lugar da sua origem, é o lugar da sua vocação, é o lugar da sua missão, é o lugar onde ele exercerá aquilo para o qual ele foi criado. E isso nos ajuda a compreender melhor o mandato cultural que a gente recebeu lá no capítulo 1. Deus havia ordenado ao homem que ele se multiplicasse, enchesse a terra e a sujeitasse, não é? Agora a gente começa a enxergar como isso aconteceria. O jardim ele funciona quase como um ponto de partida, um centro a partir do qual a ordem, a beleza e a bondade de Deus deveriam se espalhar por toda a criação. O homem deveria cultivar aquilo que Deus havia dado e expandir essa ordem para todo o restante da terra. E perceba algo importante. A identidade do homem, do ser humano, não nasce de uma busca interior. Não nasce de uma jornada de autodescoberta. Não nasce de um olhar para dentro de si. Mas ela é dada por Deus. O seu lugar foi dado por Deus. O seu propósito foi dado por Deus. A sua vocação foi dada por Deus. A sua identidade foi recebida e não construída. E isso é profundamente diferente da forma como a nossa cultura pensa. A gente vive numa época que nos chama a procurar por respostas dentro de nós, a olhar para nós mesmos, para o nosso interior, para descobrirmos quem nós somos. Mas Gênesis apresenta outra realidade. O ser humano descobre quem é quando escuta aquele que o criou, quando conhece aquele que o criou, porque somente o Criador possui autoridade para definir o propósito da criatura. E então Moisés nos diz que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. Essas duas palavras, elas são muito importantes, porque cultivar fala do trabalho de desenvolver, cuidar, produzir, fazer, florescer. E guardar fala da ideia de proteger, preservar, zelar. Então, Adão, o homem, o ser humano, é colocado no jardim como um mordomo daquilo que pertence a Deus. E aqui a gente precisa corrigir uma ideia que muitas vezes a gente carrega sem perceber. O trabalho, ele não surgiu com a queda, por causa da queda, do pecado. O trabalho não é uma consequência do pecado. O trabalho já existia antes do pecado entrar no mundo. Antes da maldição, o trabalho já existia. A diferença é que aqui o trabalho ainda não havia sido corrompido. Não existia exploração, competição, ambição egoísta, não existia exaustão, não existia buscar por significado através da produtividade. Adão não trabalha para provar o seu valor. Ele já possui valor, porque foi criado à imagem de Deus. Ele não trabalha para conquistar a identidade, ele trabalha porque recebeu uma identidade. Então o trabalho não é um meio de autoexaltação, é uma forma de participar alegremente daquilo que Deus está fazendo em sua criação. Existe harmonia entre Deus, o homem, o trabalho e o mundo criado. Então nós chegamos nos versos 16 e 17. E aqui nós encontramos algo que vai servir como uma espécie de prumo para tudo que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Deixa eu te explicar o que é um prumo. Alguns dias atrás eu estava tentando instalar uma prateleira no quarto do meu filho, do Gabriel. E aí toda vez que eu colocava alguma coisa na prateleira, o negócio escorregava para a direita. Ele tem uns bonequinhos assim, eles iam tombando até cair. Aí tá, ajustei, né? Porque se estava caindo, estava demais. Eu ajustei. E aí eu olhava e falava, tá perfeito. Mas eu botava lá de novo, e tinha uma coisa meio redonda e nada permanecia de pé. Mas na minha cabeça parecia que estava certo. E eu pensei, poxa, então o problema é da parede, não é meu. Mas aí meu marido apareceu com essa ferramenta aqui, ó. Tá vendo a bolinha lá dentro? Uma coisa simples, boba. Isso aqui é uma espécie de prumo, de nivelador. E aí, em poucos segundos, ficou evidente que o problema não era da parede, né? O problema era do meu ajuste. E isso aqui super resolveu. Então, aquilo que parecia reto para mim, não estava realmente alinhado. E eu gostaria que você guardasse esses versos aqui, 16 e 17, como uma espécie de prumo. Porque eles vão nos ajudar a interpretar corretamente tudo o que vai acontecer no capítulo seguinte, no capítulo 3. Nenhum texto da Escritura está solto, e a gente precisa ter isso em mente. A gente entende o que vem depois à luz do que veio antes. E esses versos, eles estabelecem o padrão pelo qual a queda deverá ser interpretada. Então, grifa.
Coloca um desenho de um prumo, destaca, bota um sinal, porque a gente vai precisar desses versos. Agora veja com cuidado o que Deus diz. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Muitas vezes a gente lê esse texto e a nossa atenção corre imediatamente para a proibição. Mas a primeira coisa aqui não é proibição, é generosidade. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Deus permite que de toda a árvore ele comesse. O jardim inteiro está aberto diante do homem. A provisão é vasta, a bondade é abundante. A liberdade do homem ali de comer, ela é uma realidade, mas existe um limite. Apenas uma árvore. Aqui Deus convida Adão a confiar nele. Esse é o coração do mandamento. E isso nos mostra que nunca foi sobre comida, né? Não existe um teste sobre comida, nunca foi sobre uma fruta, nunca foi sobre nutrição, mas é sobre confiança. Portanto, a questão não era escassez, a questão aqui era fé. Adão acreditaria que Deus era bom? Adão acreditaria que Deus era digno de confiança? Adão acreditaria que a palavra de Deus era verdadeira? Ele encontraria satisfação na provisão? Ou ele buscaria por autonomia? Então, perceba que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava constantemente lembrando ao homem que a definição do bem e do mal pertence a Deus. Ela era um lembrete visível de que existe um Criador e existe uma criatura. Existe alguém que governa e alguém que deve confiar. O convite era: confie em mim, receba de mim a definição da realidade, contente-se com a minha sabedoria, descanse na minha bondade, reconheça que eu sou Deus e que você é criatura. É exatamente por isso que o pecado, que veremos no capítulo seguinte, será tão profundo. Porque no fundo, ele não será apenas um ato de desobediência, mas será uma rejeição da confiança. Uma tentativa de tomar para si aquilo que pertence somente a Deus. Vai ser a tentativa da criatura de ocupar o lugar que só o Criador tem. Então nós ouvimos uma advertência, diz assim: porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. No hebraico existe uma ênfase muito forte aqui. Se fosse literalmente, a gente poderia dizer algo como: morrendo, morrerás. Então não existe dúvida, não existe exagero. Deus está falando a verdade. E isso vai ser fundamental para a gente entender o resto da história bíblica. Porque a morte não é uma parte natural da criação. Ela não pertence ao projeto original de Deus. Ela entra na experiência humana por causa do pecado. E é exatamente isso que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 12. Ele diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E mais adiante, lá em Romanos 5,17, ele vai mostrar que o reinado da morte começou aqui, nesse momento que estamos prestes a testemunhar. Então o problema nunca esteve na bondade de Deus. O problema estará na decisão humana de não confiar nela. Então Deus está aqui mostrando que a desobediência vai trazer o quê? Uma consequência. E a gente precisa ter isso em mente. Agora vamos aos versos 18 ao 20. Diz assim: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava nenhuma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Você conseguiu perceber que houve uma mudança de ritmo aqui? Porque até aqui a gente ouviu bastante um refrão. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas agora, o que ele diz aqui, logo no início do verso 18? Pela primeira vez em toda a narrativa da criação, encontramos algo diferente. O Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E não é porque Deus tenha cometido algum erro ou esquecido de alguma coisa, mas sim porque a criação ainda não estava completa. Existia algo que precisava ser acrescentado para que o propósito de Deus para a humanidade fosse completamente revelado. Isso é muito lindo, né? E muito importante também. Porque a solidão de Adão, ela não é apresentada aqui como uma carência emocional. É muito mais profundo do que isso. Ela está ligada ao propósito para o qual Deus criou a humanidade. No capítulo 1, a gente ouve Deus dizer, né? Façamos o homem à nossa imagem. A própria imagem de Deus carrega essa dimensão relacional.
O Deus que existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo, ele cria seres humanos para viverem em relacionamento. Comunhão não é um detalhe da existência humana. Comunhão faz parte do projeto da criação. Então, por isso, depois de ter criado o homem, Deus olha para ele e diz: não é bom que o homem esteja só. E aí ele acrescenta, né, aqui ó, no verso 18. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E aqui nós encontramos uma das expressões mais mal compreendidas de toda essa passagem. A palavra hebraica aqui traduzida como auxiliadora, ela é ezer. E essa palavra, ela não comunica inferioridade, ela não comunica subordinação de valor e muito menos comunica alguém menos importante. Na verdade, em muitos outros textos do Antigo Testamento, essa mesma palavra, ezer, é usada para quando Deus é chamado para auxiliar o seu povo, trazendo uma ideia de suprir, de socorrer. Então a ideia aqui não é de inferioridade, é de provisão. É essa ideia de complementação. Aponta para o fato de que sem essa auxiliadora que correspondesse a ele, a missão de Deus, a missão que Deus havia confiado ao homem, ela não poderia ser plenamente cumprida. E Moisés acrescenta outra expressão importante para descrever essa auxiliadora. Ele coloca que ela é idônea, semelhante, correspondente a ele. Então, é alguém que está ali diante dele, diante do homem, que é alguém que é semelhante o suficiente para compartilhar a sua natureza, mas que é também diferente o suficiente para complementá-lo. Não é só uma cópia ou uma réplica, não é um reflexo idêntico, é uma correspondente, uma parceira adequada, uma companheira para a vocação que Deus daria a eles. Mas aí acontece uma coisa curiosa, uma coisa que parece, sei lá, inesperada, porque depois de anunciar a criação dessa correspondente, dessa auxiliadora idônea, a narrativa parece mudar completamente de direção. Nos versos 19 e 20, a gente vê Deus trazendo os animais até o homem para que ele desse nome a esses animais. E aí pode parecer que houve ali, sei lá, um erro ou uma interrupção do fluxo da história, mas não é nada disso. Porque à medida que a gente lê, parece que Deus está ali conduzindo Adão por um processo de aprendizagem, uma espécie de pedagogia divina. O texto diz que Deus traz os animais até Adão para ver como ele os chamaria. E aqui a gente não está falando de Adão chamando o bichinho de Pluto, ou de Dolly, ou de Nemo. Não. A gente está aqui falando, não está falando de escolher apelido, mas a gente está falando de dar nomes, algo mais próximo de uma classificação taxonômica, uma identificação das espécies, uma ovelha, um boi, uma baleia e assim por diante. Mas ele identificava eles em pares, né? Então, aquilo que Adão chamava aqueles animais passava a ser o nome deles. Se lembre que no mundo antigo, só um parênteses, né? Dar nome está ligado à autoridade, à responsabilidade, ao governo. Então, ao nomear os animais, Adão começa a a exercer domínio, um domínio que Deus havia confiado a ele. Ele começa a exercer aquilo que mais tarde a gente chama de administração da criação. Então, de certa forma, aqui a gente vê os primeiros passos do mandato cultural. Mas existe algo mais acontecendo aqui, porque enquanto os animais passam ali diante de Adão, Adão começa a perceber que cada criatura possui seu correspondente, possui seu par. Então o boi tem a vaca, a girafa macho possui a girafa fêmea, o elefante possui a Eliá, e por aí vai. E aí vem uma conclusão. Mas para o homem não se achava ninguém que fosse semelhante a ele. E não é que Deus estivesse procurando ali no meio dos animais alguém e não encontrasse. Deus já sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quem está aprendendo aqui não é Deus, é o homem. Deus está mostrando ao homem que entre todas as criaturas não havia ninguém que lhe correspondesse. Nenhum animal compartilhava da sua natureza, da sua vocação, da sua posição singular como portador da imagem de Deus. Ele precisava de alguém da mesma espécie, alguém que lhe fosse verdadeiramente correspondente. E há também uma lição importante para o povo de Israel aqui. Olha que interessante. Aquele povo que ouviu essa narrativa pela primeira vez, eles foram corrigidos. Porque ao mostrar que nenhum animal era um companheiro adequado para o homem, Deus está deixando claro ali que os seres humanos, eles são diferentes do restante da criação. Se lembre da cultura de idolatria e se lembre para onde eles estão indo. Essa distinção ela era importante, porque os povos ao redor de Israel, eles tinham práticas e crenças erradas nessa área.
Mais tarde também, a própria lei de Deus, ela ia proibir de forma explícita qualquer relação sexual entre seres humanos e animais, a bestialidade. A gente vê isso lá em Levítico capítulo 18 e capítulo 20. Então ali está havendo uma correção profunda. Mas aqui, Deus está preparando o coração do homem para receber o presente que ele está prestes a lhe dar. Porque o que Deus vai criar a seguir não é apenas uma resposta para uma necessidade prática, é algo que completa a comunhão humana dentro da criação. É a provisão de Deus para aquilo que ainda faltava naquele mundo que havia sido declarado bom. E é para isso que Moisés está direcionando a nossa atenção. E aí a gente caminha para o final da narrativa, versos 21 a 25, dizem assim: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam. Veja que texto lindo, precioso, maravilhoso. Agora, Deus faz algo extraordinário. O texto diz que o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono. O homem não participa desse momento, ele não ajuda, ele não colabora, ele não oferece sugestões, ele não contribui com absolutamente nada. Mais uma vez, a iniciativa é inteiramente divina. A mulher, ela vai ser um presente da graça de Deus, uma provisão do próprio Criador. E então Moisés, ele nos diz que Deus toma uma das costelas do homem, e isso é lindo, porque ao longo da história da igreja, muitos comentaristas refletiram sobre esse detalhe da costela, né? E eu acho lindo que Agostinho comenta sobre isso. Acho lindo. Ele diz que a mulher, ela não foi tirada da cabeça do homem para que governasse, e nem dos pés para que fosse pisada por ele, mas do lado para caminhar com ele, debaixo do braço para ser protegida e próxima do coração para ser amada. E é lindo, né? É claro que Agostinho não está ali fazendo uma exegese desse texto, mas ele está captando a beleza da imagem que Moisés está aqui construindo. Porque o que o texto quer destacar é que a mulher, ela não é criada do pó novamente. E isso é muito importante, porque quando Deus criou os animais, eles vieram da terra. Quando criou o homem, ele o formou do pó da terra. Mas quando ele cria a mulher, Deus a forma a partir do próprio homem. Ela possui a mesma natureza, a mesma dignidade, o mesmo valor, a mesma humanidade. Ela não é uma criatura diferente e nenhuma versão inferior. Ela não é um acréscimo secundário à criação. A mulher, ela compartilha plenamente da imagem de Deus. Por isso, quando chegarmos ao capítulo 3, a gente vai ver que a mulher também recebe responsabilidade diante de Deus. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê Paulo afirmar que ambos, homem e mulher, são co-herdeiros da graça, da vida. A mulher, ela não recebe uma imagem menor de Deus. Ela também é portadora da glória do Criador. Mas Deus também cria a mulher de forma diferente. Ela compartilha da mesma essência, mas ela possui um papel complementar dentro do projeto de Deus. E é justamente essa combinação de igualdade e diferença que torna possível a comunhão. Então o texto nos diz algo muito lindo. Deus traz a mulher até o homem, quase como um pai conduzindo a noiva. E pela primeira vez em toda a narrativa, Deus apresenta uma pessoa a outra pessoa, um ser humano a outro ser humano. E quando o homem vê aquela mulher, aquele presente de Deus, aquela graciosa criatura criada por Deus, o texto é tão lindo que aquela narrativa que vinha em prosa, né, nos contando, narrando agora, ela acontece em poesia. E o primeiro poema da Bíblia nasce da boca de um homem maravilhado. Adão olha para ela e diz: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Existe uma emoção aqui. Não é uma declaração fria. Não é uma análise teológica. É um grito de alegria. É como se ele dissesse: agora sim, finalmente, essa me corresponde. Essa é como eu. Pela primeira vez, ele encontra alguém que compartilha sua natureza, a sua vocação, a sua condição como portador da imagem de Deus. A mulher é portadora da imagem de Deus. E a gente não pode perder a beleza do texto no original, no hebraico aqui, porque é um jogo de palavras muito legal. Diz assim, será chamada Ishá, porque de Ish foi tomada. Tem uma beleza sonora no hebraico, Ish, Ishá. Essas palavras, elas se correspondem, né? Elas ecoam uma à outra, como se o próprio idioma estivesse ali refletindo essa unidade que existe entre eles. Moisés está nos mostrando a unidade e a diferença caminhando juntas. E aí a gente chega ao verso 24,
que diz, né, aqui, porque o homem deixará pai e mãe. E aqui acontece algo muito interessante, porque até esse momento Adão estava falando, mas agora vem um comentário de Moisés. Moisés interrompe a narrativa e faz um comentário para sua audiência. E você que é uma boa estudiosa da palavra, comece a se atentar para quando houverem comentários do autor do livro que você está estudando. Esses comentários, eles geralmente carregam explicações importantes sobre o significado daquilo que acabou de ser narrado. E aqui é como se Moisés dissesse: entenderam? Vocês perceberam o que acabou de acontecer? É por isso que a palavra de Deus diz que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então há uma cláusula de consequência aqui, por isso deixa o homem. E eles se tornarão uma só carne. De novo a gente volta para a audiência, né? Entenda que a sociedade deles era profundamente o quê? Patriarcal. A gente vê a sociedade ali sendo construída com os patriarcas. A honra aos pais ocupava um lugar central na vida do povo. Mais tarde, o próprio Deus, o próprio Senhor, nos daria o mandamento, daria a eles o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Mas aqui Moisés mostra que existe uma relação que cria uma nova prioridade. Quando o homem se casa, uma nova unidade familiar é formada. Não significa abandonar os pais, não significa desonrá-los, mas significa que uma nova aliança passa a ocupar o espaço de prioridade. Os laços familiares anteriores, eles continuavam importantes, mas agora existe uma nova lealdade, uma nova responsabilidade, uma nova comunhão. O marido e a mulher tornam-se uma nova família. Talvez por isso Moisés use uma linguagem tão forte: deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E a palavra traduzida por se une, ela comunica uma ideia tão forte de apegar-se, sabe, de firmemente se aderir, de permanecer ligado como uma aliança mesmo, é uma linguagem de aliança. Não é um relacionamento temporário, não é uma parceria conveniente, nem uma associação que dura apenas enquanto for agradável, que seja eterna enquanto dure esse amor. Não, é uma união profunda, permanente e pactual. E aí Moisés acrescenta, né, tornando-se os dois uma só carne. E essa expressão vai muito além de união física, ela descreve realmente uma união de vida, ao ponto de que pessoas que antes andavam separadas, andam juntas. E elas permanecem distintas, mas agora elas compartilham a existência de uma forma tão profunda que passam a ser vistas como uma única unidade familiar. Então perceba que o que os une é muito maior do que aquilo que os distingue. E isso é especialmente importante para nós hoje. Porque nós somos constantemente expostas a narrativas que enfatizam quase que exclusivamente as diferenças que nos separam. Mas a visão bíblica nos convida a olhar para aquilo que nos une e a reconhecer o valor da comunhão, da complementariedade, da unidade que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo, desde o princípio. E há algo ainda mais profundo aqui, porque quando a gente chega no Novo Testamento, a gente descobre que o casamento ele nunca foi apenas sobre o casamento. O casamento, está lá em Efésios no capítulo 5, Paulo cita exatamente esse texto aqui de Gênesis. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Ele acrescenta, então, algo surpreendente lá em Efésios. Ele diz que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, desde o princípio, o casamento aponta para uma realidade maior. A união entre marido e mulher, ela foi criada para refletir a união entre Cristo e a sua igreja e o seu povo. Então a aliança do casamento aponta para a fidelidade de Cristo. O amor sacrificial do marido aponta para o amor de Cristo pela igreja. E a palavra de Deus ainda diz que não há como odiar a própria carne. Então o homem tem esse cuidado sacrificial pela mulher, porque os dois são uma só carne. Então a resposta amorosa da esposa também aponta para a relação de Cristo e a igreja, né? A comunhão entre os dois aponta para uma comunhão que um dia nós desfrutaremos plenamente com o nosso Salvador. Isso não significa que todo casamento seja perfeito, mas significa que, bom, nós vivemos num mundo caído e todos os casamentos carregam as marcas do pecado. Mas significa que o casamento foi desenhado por Deus para contar uma história maior do que a nossa própria história. O casamento existe para apontar para Cristo e a gente precisa ter isso em mente. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para o casamento desde o princípio, e isso também explicava aos israelitas algo muito importante, porque as práticas comuns entre os povos de Canaã, para onde eles estavam indo, onde eles estavam entrando, estava fora do plano de Deus. Lá havia poligamia, adultério, prostituição cultural, distorções da sexualidade, e tudo isso rompia aquilo que Deus havia estabelecido no jardim. Porque o projeto original sempre foi uma aliança entre um homem e uma mulher, unidos em comunhão exclusiva e permanente diante de Deus. E a gente chega ao último verso do capítulo, verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aqui a gente vê uma declaração muito importante de inocência. Às vezes a gente passa muito rápido por esse texto, mas tente imaginar esse cenário. Eles estavam completamente nus, expostos diante um do outro e sem máscaras, sem mecanismos de defesa, sem
medo de serem rejeitados, julgados, sem a necessidade de esconderem as suas fraquezas, sem culpa, sem comparação e sem vergonha. Existe uma inocência que nós sequer conseguimos imaginar, porque a gente nunca experimentou algo assim. Eles podiam ser plenamente conhecidos e plenamente amados. A comunhão entre eles era marcada por confiança perfeita. A comunhão com Deus era marcada por alegria perfeita. Então tudo funcionava em harmonia. E esse é o retrato do verdadeiro Shalom, né? É um mundo onde Deus provê, onde Deus dirige, onde Deus define o bem e o mal, onde o trabalho possui propósito, onde homem e mulher caminham juntos, onde não existe exploração, violência, competição, vergonha. Um mundo exatamente como deveria ser. E aí a gente chega ao final de Gênesis, capítulo 2. E depois de contemplarmos a beleza da criação, a sabedoria da ordem estabelecida por Deus e a dignidade que ele concedeu ao ser humano, o nosso coração naturalmente se enche de admiração, né? A gente fica maravilhadas com Deus. Mas Gênesis não foi escrito apenas para nos contar como é que tudo começou. Moisés está fazendo muito mais do que isso. Da mesma forma que esse texto falou com o povo de Israel, ele fala conosco hoje. Esse texto está nos ensinando a enxergar a realidade, está nos corrigindo. Esse texto está nos ensinando a enxergar Deus, está nos enxergando a ensinar a nós mesmas. Ao longo desses 2 capítulos, a gente pode ver um Deus soberano, que cria todas as coisas pela sua palavra, por meio da sua palavra, que traz ordem e propósito. E existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Porque quando a gente lê Gênesis, à luz de toda a escritura, a gente descobre que esse jardim aponta para algo maior, ou melhor, para alguém maior. Desde o princípio, a criação ela não existia para chamar atenção para si mesma. A criação existe para revelar a glória daquele que a criou. O Novo Testamento, ele nos diz que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Cristo. Isso significa que o jardim apontava para Cristo. O homem apontava para Cristo. O descanso apontava para Cristo. O casamento apontava para Cristo e a própria criação apontava para Cristo. E quanto mais avançamos na história bíblica, mais nós percebemos isso. Quando Deus colocou Adão no jardim, ele recebeu uma vocação que envolvia governo, serviço e comunhão com Deus. De certa forma, Adão ele exercia funções que mais tarde a gente vai ver distribuídas em 3 grandes ofícios de Israel. Ele recebia a palavra de Deus, ele também guardava o lugar da presença de Deus e ele exercia domínio sobre a criação de Deus. Então, são 3 ofícios: de profeta, recebendo a palavra de Deus, de sacerdote, ali cuidando, e de rei, exercendo domínio sobre a criação. Mas a história da Bíblia, ela nos mostra que Adão falhou. Israel falhou, os reis falharam, os sacerdotes falharam, os profetas falharam também. E é justamente por isso que Jesus veio. Ele é o verdadeiro profeta. Ele é o verdadeiro e perfeito profeta, que revela plenamente Deus ao seu povo. Ele é o verdadeiro e perfeito sacerdote, que nos conduz novamente à presença de Deus. Ele é o verdadeiro e perfeito rei, que governa com justiça e bondade. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, não conseguiu ser, Cristo é perfeitamente. Aquilo que Adão perdeu, Cristo veio restaurar. E talvez uma das coisas mais belas seja perceber que nada que vemos no livro de Gênesis é acidental. Pense por um instante em toda a riqueza da criação. As árvores, as águas, os rios, os animais. A gente vê pão, a gente vê videira, a gente vê cordeiros, luz, jardins ao longo de todo o livro de Gênesis. Tudo isso aparece repetidas vezes ao longo dessa história da redenção. Mas isso não são meros detalhes. São instrumentos através dos quais Deus ensina o seu povo sobre o seu filho. Quando Jesus quis falar sobre o cuidado, ele chamou a si mesmo de bom pastor. Quando ele quis falar sobre descanso, ele convidou os cansados e sobrecarregados a virem até ele. Quando ele quis falar sobre vida, ele chamou a si mesmo de pão. Quando ele quis falar sobre satisfação, ele ofereceu água viva. Quando ele quis falar sobre comunhão, ele se apresentou como a videira verdadeira. É quase como se toda a criação estivesse cheia de pequenas placas apontando para ele. Como se o mundo inteiro estivesse constantemente sussurrando o seu nome. Isso nos leva a uma reflexão que sempre me emociona. Quando Cristo criou as árvores do jardim, ele já sabia que um dia uma árvore seria usada na sua crucificação. Quando ele criou os metais, escondidos na terra, ele já sabia que deles viriam os cravos que atravessariam as suas mãos.
Quando ele criou os cordeiros que passavam pelos campos, ele já sabia que ele seria o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nada pegou Deus de surpresa. A redenção não foi um plano de emergência. Antes mesmo da criação existia um redentor. O redentor já estava determinado. O jardim já apontava para a cruz. E a cruz apontava para algo ainda maior, porque a história ela não termina em Gênesis capítulo 2. A Bíblia termina com um novo jardim, uma nova criação, uma nova terra, uma nova humanidade, uma nova comunhão. Aquilo que foi perdido no Éden será restaurado de forma ainda mais gloriosa em Cristo. E é por isso que a última palavra de Gênesis não é apenas sobre um casal vivendo em harmonia. É sobre o desejo profundo que Deus colocou no coração de cada um de nós, de cada ser humano. O desejo pela comunhão perfeita. O desejo pelo descanso verdadeiro. O desejo por um mundo sem culpa, sem medo, sem vergonha e sem morte. Um desejo que só encontra resposta em Jesus. Porque no fim das contas, Gênesis capítulo 1 e 2 não são apenas capítulos sobre a criação. São capítulos sobre o Criador. E quanto mais a gente olha para essa criação, quanto mais a gente dá um zoom nessa criação, mais nós somos convidadas a amar aquele para quem todas as coisas foram feitas e por quem todas as coisas existem. E eu acredito que a melhor maneira de encerrarmos o nosso estudo hoje seja permitindo que a própria Escritura nos conduza à adoração. Tudo existe por causa dele. Tudo encontra o seu propósito nele. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos escreve. É exatamente isso que ele celebra em um dos textos mais belos de todo o Novo Testamento. Vamos ler juntas? Esse hino a Cristo que está em Colossenses, capítulo 1, versos 16 a 20, diz assim: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Que texto maravilhoso. Querida, que essa verdade molde a nossa forma de enxergar o mundo, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos e a nossa própria história. Que ao abrirmos as páginas de Gênesis e de toda a Escritura, nós sejamos maravilhadas, não apenas com a criação, mas que os nossos olhos sejam conduzidos a Cristo. Que o nosso coração seja levado à adoração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.